Trump destrói o BRICS. A aliança morreu. O plano secreto e a cooptação da Índia. Salve, amados, sejam bem-vindos. O presidente Donald Trump acaba de desferir um golpe mortal no visto por muitos como o maior pesadelo geopolítico dos Estados Unidos dos últimos tempos, o BRICS. Em um discurso explosivo, forte e contundente, como é do seu feitio, minutos antes de receber o premier indiano Narendra Modi, Trump declarou: o BRICS está morto. Sem cerimônia, eu já passo o vídeo para vocês, mas antes, curta, comente fora Lula. Tá dando sorte. Desde o primeiro fora Lula, a popularidade despencou 20 pontos. Deixa o seu fora Lula aí nos comentários que, em nome de Jesus, vai cair mais 20 pontos e vamos nos ver livre desse infeliz. Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Vamos ao vídeo e pós O BRICS comentamos. está morto. Desde que mencionei isso, BRICS morreu no estéreo minuto em que mencionei isso. O BRICS foi criado para um objetivo ruim e a maioria dessas pessoas não o quer. A um primeiro-ministro a oportunidade de servir o país pela terceira vez consecutiva, após 60 anos. E é uma grande satisfação para mim ter a oportunidade de trabalhar novamente com o presidente Trump neste mandato. Posso dizer que a experiência que tive nos primeiros 4 anos do presidente Trump, o calor, o entusiasmo, a confiança, com o mesmo calor, o mesmo entusiasmo, a mesma confiança, avançaremos juntos, mais uma vez. Trump aniquilou com o BRICS. Ponte Xi Jinping e agora o presidente indiano. Todos abandonaram o barco e largaram o Lula sozinho. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontrou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na Casa Branca. Durante o encontro, Trump elogiou Modi como um grande amigo, mas enfatizou que a Índia não estaria isenta das novas tarifas de impostos pelos Estados Unidos. Ele criticou as altas tarifas de importações indianas, referindo-se ao país como rei das tarifas. Trump anunciou a implementação de tarifas recíprocas, onde os Estados Unidos aplicarão taxas equivalentes às impostas por outros países sobre produtos americanos. Além disso, ele alertou que os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, poderiam enfrentar tarifas de até 100% caso tentem substituir o dólar em transações comerciais. Donald Trump falou sobre as questões das tarifas comerciais durante o encontro. Ele destacou que a Índia não estaria isenta das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos e criticou as altas taxas indianas sobre produtos americanos. Além disso, Trump mencionou que os países do BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, poderiam enfrentar sanções e tarifas de até 100% caso tente substituir o dólar americano e embargos comerciais. Ele afirmou que essas medidas são parte de uma estratégia para... Tá aí um vídeo forte e direto, sem cerimônias. Mas o que isso significa? Por que a Índia, membro fundador do grupo, está de olho nos Estados Unidos e os Estados Unidos estão devolvendo essa atenção? Foi uma pesquisa bem densa, confesso para vocês, mas ficou, modéstia à parte, muito boa. Vamos revelar os bastidores da guerra econômica global, as contradições do BRICS e como Trump está reconquistando o mundo para a América conservadora. Não perca os detalhes que a mídia globalista persiste em esconder. Mas antes vamos fazer aí uma pequena introdução. O BRICS surgiu em 2009 como um clube de ditadores e países ressentidos com o Ocidente. Então, basicamente, eles prometiam desafiar o dólar, criar uma moeda comum e formar um mundo multipolar. Mas a realidade é outra. A Rússia está estremecida por causa das sanções e do conflito com a Ucrânia, apesar de continuar muito forte em termos geopolíticos e ter muitas riquezas naturais, além, obviamente, do poder bélico. É um regime político muito rígido, né? Putin, goste ou não, é um líder forte e mantém o país com certa união. A China enfrenta uma crise imobiliária, uma desconfiança com seus dados, a credibilidade sempre em xeque, os dados da China nunca foram confiáveis. Apesar de
como a Rússia ter essa unidade política aparente, né, a gente não sabe dos bastidores, ser uma potência financeira e populacional. A China é um gigante e sempre tem que ser levado em consideração. O Brasil, infelizmente, virou uma piada econômica, geopolítica. Infelizmente, o Lula arrasta tudo para baixo. A gente conhece todas as qualidades do nosso povo e da nossa nação, mas o Brasil, infelizmente, sempre o país do futuro, e esse futuro nunca chega. Eu sempre enfatizo que a Europa, a China, os próprios Estados Unidos ainda estão no topo, mas Europa e o Japão, eles foram, subiram, atingiram o ápice e agora estão em queda, uma queda lenta. Torço também para que as coisas, em especial no campo conservador, nesses países, encontrem um ponto de equilíbrio, mas eles tiveram o seu ápice, né? O Brasil não, o Brasil é sempre o país do futuro, infelizmente. E a África do Sul, que além de riquezas naturais, assim como o Brasil, passa por uma divisão interna, assim como o Brasil, e também tem um mar de corrupção e instabilidade. A Índia, a única democracia real desse grupo, uma democracia saudável, pese também seus problemas sociais, é um país com muitos problemas sociais, mas ela sempre foi uma ovelha desgarrada. Nas últimas décadas tem feito muito investimento em tecnologia, o povo tem apoiado isso. Quando eles lançaram seu primeiro satélite, bateu recorde de audiência no YouTube. Isso demonstra como o povo está começando a entender, né? Os governantes estão mostrando como é importante investir em tecnologia. E ela tem tido atritos com a China por disputas de terra históricas. Então, são pedacinhos de terra ali na divisa, no Himalaia, e há pouco tempo atrás, inclusive, houve troca de tiros na fronteira. Então, a Índia, ela vem sendo perseguida pelos globalistas. Eu lembro que na época que o presidente Bolsonaro foi perseguido, né, os incêndios na Amazônia, Salve a Amazônia, a Índia também passou por algo semelhante. Eles tentaram de toda forma atacar os agricultores, por questões que, algumas questões até devem ser levadas em considerações. Tem muitas áreas na Índia que ainda tem escravidão, por exemplo. Não é escravidão de chicote, esse tipo de coisa, mas se você tiver uma dívida, você e sua família vão ficar trabalhando até pagar essa dívida em troca de comida. Então esse tipo de coisa, óbvio que é absurdo, mas faz parte da cultura deles e a gente não vai chegar lá mudando da noite pro dia, né? E eles nunca ligaram para isso, mas principalmente na área rural, eles começaram a ameaçar a União Europeia e o Canadá, aí a gente viu todo mundo se levantar. Teve uma época que vazou um e-mail da Greta Thunberg mostrando que havia de fato um condicionamento, né? Muitas celebridades receberam e-mail falando para atacar, para mostrar esses pontos. Então há uma perseguição nítida, e eles perceberam isso e se levantaram, assim como o Brasil. E o BRICS, apesar de um grande potencial econômico, nas outras áreas é uma farsa, né? Em especial no campo militar, não há uma união. E o Trump sabe disso muito bem. Enquanto eles vendem essa ideia de união, os membros do BRICS se odeiam muitas vezes. A China e a Índia estão em guerra não declarada no Himalaia, como eu já mencionei. A Rússia vende armas para a Índia, mas apoia o Paquistão, que são inimigos também declarados. Para quem não sabe, Índia e Paquistão eram um país só, e houve a divisão depois do Reino Unido, quando a Inglaterra tomou conta, né? E a gente sabe que a Inglaterra fez isso de maneira muito inteligente. Dividiram porque viram que era um reino muito grande. Apesar das divisões, dava para continuar como um único país, mas não vamos dividir em três. Por quê? Porque isso fez com que o poder se limitasse, né? A Índia já é gigante, imagina quando tinha o Paquistão. O Paquistão, se eu não me engano, tem quase o dobro da população do Brasil, salvo engano. Estou falando aqui no improviso. O Brasil, sob Lula, bajula a China, mas é tratado como a colônia, né? Infelizmente, o Brasil é a fazenda do mundo. Segundo um estudo do Heritage Foundation, o comércio interno do BRICS é 3 vezes menor que o comércio com os Estados Unidos e Europa, o que mostra aí que é um clube bem fraco em relação às demais potências, né? E eu, nos últimos anos, tenho chamado de clube dos desesperados. Isso se dá, inclusive, pela presidente. Quem é a presidente do BRICS nesse momento? Não do BRICS em si, mas do Banco do BRICS. Dilma Rousseff. Isso já mostra como não tem como levar a sério. Dilma Rousseff cuidando do Banco do BRICS. O Trump, ele não ataca por acaso. A reunião com o Modi é estratégia pura. A Índia é a joia da coroa que o BRICS precisa para sobreviver. Mas o Modi, um nacionalista conservador, é diferente do nacionalismo aqui do Brasil. Tem suas
O Brasil é um reflexo, uma visão torta dos Estados Unidos, né? A gente é uma cópia mal feita dos Estados Unidos, infelizmente, em muitos aspectos. Tem aspectos que eu queria que fosse uma cópia perfeita e tem outros que a gente não tem que copiar, tem que ser nossa identidade, né? Mas dentro das características da Índia, eu não vou abordar nesse vídeo, mas lá ele é considerado um nacionalista conservador e percebe que o futuro está no Ocidente, em especial no presidente Trump. No partido republicano que segue o presidente Trump e que está numa outra levada. Então, nessa reunião, eu vi o vídeo completo. Aí, o vídeo anterior, vocês viram que eu busquei o trecho específico, né? Mas nessa reunião, o Modi foi tratado como um rei. Ou melhor, né? Como um marajá, que eram os líderes dessa região. Os mais influentes no governo Trump, incluindo Musk, recepcionaram o premier como uma celebridade. Ele foi tratado como um marajá. Trump puxou a cadeira para ele, literalmente puxou a cadeira para ele sentar. Depois, quando ele foi assinou um acordo comercial. Quando ele levantou, Trump puxou a cadeira de novo, tratou como se fosse amigo. E Modi adotou seu slogan, afirmando que ele quer fazer a Índia grande again novamente, né? E ambos se bajularam. A gente viu aí um esforço para demonstrar que a união, diferente do que o Trump tem feito com os outros países, que ele tem colocado o porrete na mesa, né? Então, o Trump ofereceu à Índia tecnologia de ponta, investimentos bilionários, estou falando na casa de bilhões, e o apoio contra a China. Em troca, o Modi provavelmente deve se afastar do BRICS, deve colocar um pé no freio, e é um xadrez geopolítico para enfraquecer a China, isolar a Rússia e enterrar também Lula aqui no Brasil, que com certeza Trump vê como inimigo, fora o campo aliado que ele tem com o Bolsonaro, né? Fora que o Trump, ele deixa claro que sabe tratar os seus inimigos com força, mas se você se tornar seu amigo, nós iremos lucrar juntos. Então é aquela velha máxima, você pode me desafiar e sofrer as consequências, ou a gente pode fazer comércio que vai ser bom para todo mundo. Todo mundo sabe que o comércio, de modo geral, tende a trazer a paz e o equilíbrio, né? Mas é uma estratégia muito boa, na minha opinião. O Modi não é um político qualquer. Ele é hinduísta, conservador, pragmático. Ele transformou a Índia na quinta maior economia do mundo. Seu novo lema aí, Make India Great Again, já demonstra um aceno direto para o Trump. E lembrando que a Índia foi perseguida, mais uma vez eu lembro aí dos globalistas, do Canadá, a União Europeia, em especial a França e a Alemanha, que tem feito um jogo muito sujo, né? Eles tentam se mostrar como pessoas muito corretas, muito politicamente corretas, adequadas, mas fazem um jogo muito sujo. E caso o Trump consiga fortalecer essa união com a Índia, a substituição dessas importações chinesas por produção local na Índia, ele já deixou isso bem claro, eu não quero que os Estados Unidos, que vocês venham para os Estados Unidos, que vocês gerem emprego americano, a gente quer gerar emprego na Índia. Isso foi música para os ouvidos do Modi, né? Então seria ótimo para a base dele, que é essa base mais conservadora, mais nacionalista, tem empregos no seu próprio país, e obviamente também influencia diretamente a China, que vai perder um parceiro aí. Já tem os conflitos, mas como eu disse, o comércio faz com que as pessoas deixem muita coisa de lado. E em 2024, o Modi fez um jogo duro nessas negociações com a Rússia, que teve que pagar o petróleo em rúpias. Então ele humilhou Putin. O Putin queria receber na sua moeda e ele deixou bem claro. Teve que aceitar por conta das sanções e ele humilhou isso publicamente. O Putin tentou para o público interno falar que foi uma negociação, que ele sabe negociar muito bem, que ele cede, mas a verdade é que ele foi humilhado publicamente. E por Trump, o Modi é o aliado pró-mercado, inimigo da esquerda globalista, e vai minar o BRICS, né? E o BRICS não tem chance. A reação dos demais membros foi patética, né? A imprensa estatal da China, que todos sabem, ela não fala nada sem a permissão e aval do governo, então é a voz do governo, chamou o Trump de cadáver político, o que é uma tolice. O Trump acabou de ser reeleito dominando todas as casas e com maioria de votos, então ele não é um cadáver, pelo contrário, veio mais forte que nunca. O governo chinês está desesperado para vender os títulos do Tesouro Americano. Estão passando também por uma crise aí. Tem muita gente falando que eles estão maquiando os números. E quando isso surgir, vai ter uma nova bolha aí que pode estourar, em especial na área imobiliária. A Rússia ameaçou medidas, mas depende da Índia para comprar seu petróleo. O Lula, infelizmente, tem agido como um palhaço. Ele gritou que o BRICS é o futuro, enquanto o Brasil, infelizmente, quebra e ele fica com bravatas, né? Mas calou quando o Trump ameaçou taxações. Aí já, não, a gente vai ver, vamos conversar, talvez a gente tenha que abrir
uma outra linha de conversa, a gente viu o Haddad também arregando, então o Lula, infelizmente, para o Brasil, né, para o povo brasileiro, mas felizmente para a máscara cair, vai de mal a pior. E a África do Sul admitiu, né, precisamos repensar o grupo. Então o BRICS virou um grande circo sem plateia, graças a Deus. Com a Índia nos braços de Trump, o BRICS tende a morrer de vez. Os outros países que aderiram aí são todos países que eu vejo como países mais fracos. A Arábia Saudita fez isso como resposta ao Biden, que estava atacando o príncipe, né? Então, eles deixaram bem claro que poderiam entrar no BRICS, mas agora com a volta do Trump eles não vão fazer isso, eles não são tolos. Ser parceiro dos Estados Unidos tem feito muito bom para a Arábia Saudita, em especial para a família real, não para o povo necessariamente. E a Argentina já saiu, o Bolsonaro já afirmou que se voltar vai sair do BRICS, então as coisas estão mudando, né? A China perde seu maior mercado, a Rússia fica isolada e o eixo Lula-Maduro vira uma piada, graças a Deus. Para os Estados Unidos é uma vitória dessa diplomacia conservadora. São nações livres, comércio justo e soberano. O futuro entre uma aliança os Estados Unidos, a Índia, o Japão, a Austrália, que também está se levantando contra esse eixo que eu considero o eixo do mal. O Brasil também, a Argentina, esperamos que o Milei não só se reeleja, como faça seu sucessor. Então, graças a Deus, as coisas estão mudando. E até aqui o Trump tem feito quase tudo certo, tudo que ele prometeu ele tem ido para cima buscado. A estratégia tem funcionado, fora a exposição do side, né, e outras que virão, e eu espero que muita gente caia, em especial jornalistas e artistas. Enquanto isso, a esquerda global continua promovendo o caos. Então, o Trump e o Modi, eles constroem nações fortes e ambos são conservadores. Eu acredito em Deus, pátria, soberania, família, liberdade e livre mercado, assim como a maioria de vocês. Espero que essa união entre Trump e Modi seja referência e que outros países também percebam como vale a pena ser amigo dele, né? Pelo bem do Ocidente como um todo e da gente aqui da América Latina. O Brasil, repito, como tenho dito em outros vídeos, a gente precisa aprender com os nossos erros. O Lula 3 tem sido para sepultar o PT e a esquerda, então há males que vêm para o bem. Tem aquela velha expressão, né? Antes do sol raiar é que a noite fica mais escura, então esperamos que fique mais escuro aí, que a gente perceba, em especial o povo mais vulnerável. Saiu uma pesquisa do Datafolha, vou gravar um vídeo daqui a pouco a respeito disso. Lula despencou a popularidade para 24%, então o nordestino, as mulheres e o pessoal de até dois salários mínimos de renda, o pessoal que recebe Bolsa Família também, estão começando a soltar a mão do Lula, graças a Deus. Então deixa aqui seu fora Lula nos comentários, para dar mais sorte ainda. Fala para mim aí qual a sua opinião nos comentários. Tem algum outro ponto de vista também? Às vezes eu deixei passar alguma coisa, ou cometi algum erro, a gente evolui. E comenta aí embaixo, deixa o seu feedback. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Amém.